Oi, tudo bom, pessoal? Ao vivo agora, diretamente da Rede Cartório Fácil. Sejam bem-vindos à nossa live, né, que a gente costuma fazer às sextas-feiras, a cada 15 dias. O tema de hoje vai ser o divórcio feito em cartório. É um tema muito interessante porque, além de ser já um serviço extrajudicial que as nossas unidades da Rede Cartório Fácil fazem com esse trabalho, né, juntamente com os clientes, às vezes com parceria com advogados, quando ele não é advogado, é um tema também de muita relevância, porque muitas pessoas ainda têm aquela ideia, eu vou divorciar. Aí já pensa logo naquela papelada toda de juiz, e tempo, e custo. E muitas pessoas ainda não sabem que o divórcio extrajudicial feito em cartório é mais barato, é mais rentável e tem menos dor de cabeça, porque se infelizmente uma parceria de anos não dar mais certo, não tem o que ser feito, tem que ser um divórcio, gente. E divórcio, independente de ser judicial ou extrajudicial, por mais que tenha um consenso, é algo assim que causa danos. A gente está lidando com vidas, né? Muita gente fala, médico lida com vidas, mas advogado também lida, tá? É sentimento que está em jogo, muitas vezes tem crianças. Então a proposta é fazer algo com menos burocracia possível, com menos transtornos para as partes e que seja rápido, tá? Ninguém é obrigado a ficar a vida inteira ao lado de uma pessoa que você não ama ou que te machuca, magoa. Então a vida tem que seguir. Eu falo que divórcio é um ciclo. Ninguém, absolutamente ninguém, casa pensando em divorciar, né? A maioria das pessoas fazem aquela festa bonita e gasta tanto, e é fotógrafo, e é docinhos e bolos, e de repente a gente às vezes não sabe com quem casou. Acontece uma coisa, ou de repente a pessoa muda, né? Porque muitas vezes, porque o amor cega, né? A gente sabe, mas muitas vezes, quando na fase do namoro, a pessoa já dá detalhes, como ela é, se ela é preguiçosa, se ela é uma pessoa proativa, se ela gosta de trabalhar. E na dúvida, né, eu sempre falo, às vezes os clientes têm que ver como é o comportamento desse filho, dessa filha com o pai e a mãe. Ele é um filho bom, trabalhador, que ajuda em casa, né, obediente. Então, certamente, são características dessa pessoa que ele vai levar para a vida toda. Então, vamos supor que a pessoa tem um mau comportamento com os pais. Se com os pais ele é assim, imagina com a pessoa que ele conheceu, sei lá, há poucos meses, né? E porque assim, quando é começo de namoro, ninguém fala defeito. Você já viu alguém falar defeito? Olha, eu tenho um chulé. Olha, eu não escovo os dentes. Então, ninguém fala o defeito. A gente só consegue ver ou enxergar no dia a dia, na convivência, quando junta as escovas. Gente, e eu acho assim, sabe, esse tema divórcio, eu acho um tema muito delicado, sabe? A gente, como eu falei, a gente tá lidando com questões pessoais, são sentimentos, foi uma vida, foi expectativas que as partes tiveram uma com a outra e de repente tem que ser desfeitas. Mas a vida é composta de vários ciclos, assim como um ciclo profissional também. Às vezes você tá numa profissão, você vai fazer uma transição de carreira, às vezes você quer mudar totalmente de área. E isso é totalmente possível. Então, dou as boas-vindas, tem franqueados aqui, adentrando na live, muito obrigada, tá? A live vai ser aproximadamente 40 minutos a 1 hora, não vai tomar muito tempo, tá? Então, assim, o nosso trabalho, a gente fala que a Rede Cartório Fácil, ele faz também esse trabalho extrajudicial. A gente tem muitos franqueados que são advogados, e esse serviço serve para captar clientes. Por quê? Você não está vendendo na sua loja, você não está fazendo a propaganda que você é advogado. Você está agindo como uma empresa de intermediação de serviços cartorários. E o objetivo é fazer essa divulgação. Então, para você também que quer conhecer a Rede Cartório Fácil, quer conhecer a fundo esse serviço, tá? São duas formas de serem trabalhadas. Quando o franqueado ele é advogado, ele faz as duas funções. Faz a função lá de assinar a minuta e faz a função de colher os documentos das partes, tá? Porque nada adianta ter um consenso e a pessoa não trazer os documentos. E acontece muito isso. Às vezes a esposa, eu deixei com ele,
e ele não sabe onde tá, às vezes perdeu a certidão, né, de casamento. Então, a gente vai passar daqui a pouco os requisitos e os documentos necessários para que seja promovido esse divórcio. Então, da mesma forma que seja um divórcio feito judicialmente, tem as certidões, é obrigatório, não tem para onde correr. Então, a Rede Cartório Fácil, como especialista em documentos, a gente já tem as diretrizes, a expertise, né, os franqueados, de fazer essa busca. Taline, mas como que funciona? Eu sou franqueado, eu não sei, eu nunca vi nada jurídico, como que eu faço? Então, nesse caso, como a gente fala no treinamento, o franqueado ele tem que ter uma parceria com um advogado, de preferência que tenha uma certa especialidade ou afinidade com a área civil, né? Principalmente a área de família e sucessões, porque a gente vai lidar muito no dia a dia. Olha, deixa eu antecipar aqui uma coisa para vocês aqui, franqueados e possíveis novos franqueados. A tendência de mercado hoje é desburocratizar, é tirar demandas do judiciário e trazerem para a esfera extrajudicial. Já tem projeto de lei em andamento, de fazerem as execuções extrajudiciais, sabe aqueles processos que ficam infindáveis anos? Então vai ter, eu tô adiantando para vocês que vai ter novidades aí nos próximos meses. A pesquisa patrimonial ela vai ser fundamental e a gente vai ter uma demanda extrajudicial logo em breve, tá? Tô tentando adiantar algumas novidades, né? Então a cobrança também de mensalidades escolares, de contratos em geral, vai poder ser feita de modo extrajudicial, inclusive até ações relativas à pensão alimentícia. Então, olha só a abrangência, o quanto que vai ter um boom, o quanto que vai crescer. Gente, bom dia, tá chegando mais pessoas. Olha, deixa eu dizer um negócio pra vocês, eu sou ceguinha, tá? Eu preciso usar óculos e eu não enxergo muito bem, assim, os nomes. Então, eu tenho, às vezes, alguma dificuldade, tá? Mas eu vou providenciar o meu óculos para eu poder ler certinho aqui os nomes, mas eu tenho dificuldade, tá? Então, pessoal, não sei se eu não lembro se eu me apresentei, porque no comecinho da live eu tive uma instabilidade aqui, mas meu nome é Taline Samari, tá? Eu sou advogada, formada há quase 10 anos e advoguei por muito tempo na área civil, na trabalhista, e hoje eu me dedico também à função de diretora e acesso e apoio a franqueados, tá? A gente tem um corpo jurídico também aqui na franqueadora, que presta esse apoio, porque principalmente tem muito franqueado que entra e nunca na vida fez, né, uma demanda, algo extrajudicial. Então a gente está aqui para isso, o suporte é para isso, tá? Mas o serviço, essa dinâmica do divórcio extrajudicial é necessário ter um advogado. E a gente já fala, você já vai pensando em um advogado para fazer a parceria com você. Taline, eu posso ter a parceria só com um advogado? Não, você pode visitar vários advogados na sua cidade. Porque qual que é o problema? Chega o cliente lá para o advogado, e advogado, gente, não tem tempo ou não vai ter essa expertise de ficar entrando em contato com o cartório, de ficar orientando as partes, e às vezes nem sabe corretamente como localizar a certidão. Então, o advogado, gente, ele não vai perder nada com isso, indicando para vocês. Pelo contrário, vai diminuir as funções dele. Tem advogado que não gosta, mas eu vou falar. O advogado aqui nesse processo de divórcio, ele vai só assinar, sabe? Não vai ter dor de cabeça nenhuma. E vai ganhar a mesma coisa que teria se ele fosse, digamos, preparar o processo juntamente com as partes. Então, o advogado, ele indica você como escritório de serviços, né? Escritório de certidões. E você vai fornecer para eles, né, essas certidões, porque elas têm que vir num prazo em comum. Não adianta você, hoje eu vou pegar a certidão de matrícula, aí de repente acontece um problema nesse cartório e você perdeu a certidão atualizada de casamento, porque as certidões têm prazo. Então não deixe na mão de cliente, porque cliente ele fala, tanto fez, tanto faz, eu vou desistir, se dá trabalho. E não é isso, a gente está aqui para provar que é mais rápido e é mais rentável, certo? Tá? Então, pessoal, muito bem-vindos. A gente vai começar agora efetivamente essa pauta do divórcio extrajudicial, tá? Infelizmente, nem todos os casamentos são duradouros. Existe uma expectativa de que a cada 100 casamentos acontecem 40 divórcios, né? Ou às vezes nem vai pro divórcio, a pessoa vai cada um pro canto, tá? Então a gente tem essa função de apaziguar, de tentar fazer com que as coisas fluam. Ninguém merece sofrer o resto da vida. Então muita gente fala, porque antigamente os casamentos duravam. As pessoas faziam a bolda de ouro, a bolda até de diamante, né? Os nossos avós.
Gente, mas existe uma coisa, né, que não era feita, não era divulgada. As mulheres antigamente, elas não tinham direito de escolher, não podiam trabalhar, elas nem podiam nem escolher se queriam ter filhos ou não. Então hoje, eu admiro muito assim a mulher que cuida do lar, que cuida dos filhos integral, mas também é admirável a mulher que é parceira, a mulher que trabalha junto, a mulher que se desdobra. E hoje é o modelo, né, que a sociedade ou impõe, ou que as mulheres escolhem, é esse, de ser produtiva também, né? Muito embora é muito nobre a função de limpar uma casa, de cuidar de uns filhos de modo integral. Só que isso tem um porém, isso tem consequências, tá? Nunca dependa exclusivamente de um marido, de homem, tá? Mas o meu marido, ele vive na igreja. Mas ele me dá as coisas, eu não preciso nem pedir. Gente, a cabeça é terra que ninguém anda, né? Então, hoje é bom. E se acontece uma coisa e de repente ele, ou às vezes até falece, a pessoa vai viver de quê? Então, sempre falo, sempre tenha uma rendinha extra, venda uma lingerie, venda um batom, mesmo você sendo dona de casa, ou faça uns docinhos, vai vender, sabe? Nunca fica 100% dependente de alguém, tá? Não é nem questão assim de não confiar, é questão assim de sobrevivência, tá? Às vezes as coisas acontecem e ninguém tá prevendo, pode acontecer de tudo, tá? Então, o divórcio extrajudicial, ele é permitido desde 2007, mas pouca gente conhece, né? Mas o pessoal do meio jurídico que já conhece, a maioria nem faz ideia, acha que tem que ser no judiciário. E o judiciário é para casos assim, digamos, mais graves, quando não tem consenso entre as partes. Ele é agressivo, ele quer ficar com meus móveis tudo, ele tá brigando. Então, tem que ser feito perante uma autoridade judiciária, que é o juiz, tá? Mas é tranquilo, ó, a gente já tá de boa, ele vai fazer a vida dele, a gente já tá né, não tem nenhum problema, ele vai me deixar com os móveis. Então, esse é o nosso cliente, esse vai ser a demanda extrajudicial. Taline, eu sou franqueado e eu sou advogado, chegou uma demanda que é judicial. A mulher quer divorciar e aí eu vou recusar o cliente? Não, você vai fazer. É uma demanda que adveio, né, de um serviço que você faz, mas obviamente você vai dar seguimento na esfera judicial. Então, o que é interessante para acontecer o divórcio extrajudicial? Não pode ter filhos menores, né? Mas por que não pode? Porque, gente, um filho menor, além de ser um processo que envolve segredo de justiça, as pessoas não podem ter acesso, né, ao que aconteceu com a criança, envolvem situações, itens envolvidos sobre a guarda, quem que vai ficar com a guarda. Então é aquela discussão, sexta, sábado, domingo é eu, ou é ele a cada 15 dias, e fica aquele blá blá blá, e não conversa e não tem acordo. Então esse ponto. E também para ver a questão da pensão, né, como que vai ficar a pensão dessa criança? Como que vai ser pago? Mas ele me prometeu, falou de boca que vai dar R$500, então tá tudo certo. Não, mesmo que ele fosse cumprir, mas o direito aí, no caso, não é do cônjuge, não é da mulher, é da criança. Então, tudo que envolve direito de menores tem que ser acompanhado pelo Ministério Público. Então, necessariamente, deve ser feito de forma judicial. Então, é isso, né? A pensão, como que vai ser a guarda, com quem que vai ficar essa criança, né? Tem a visita, que é um dos pais, geralmente é o homem, né, que vai visitar essa criança. A maioria só quer visitar a cada 15 dias e ficar um pouquinho. Pega a criança, deixa com a mãe dele, né, no caso da avó da criança. E a avó, às vezes, tadinha, tá lá ocupada fazendo almoço, aí deixa o menino no celular e o pai vai, sai, acontece muito isso, né? Infelizmente, a lei, a justiça, a gente não consegue moldar o caráter das pessoas. Infelizmente, essas coisas vêm de berço, tá? A gente só consegue, e nem sempre, fazer a parte financeira funcionar, que é ele cumprir com as obrigações dele. Pessoal, então, olha só, a via extrajudicial é sempre a melhor opção. Então, quando o cliente chega na sua unidade, na sua loja, você vai perguntar, olha, tem filhos menores? Não tenho. Então, ótimo. Tem consenso? A maioria das pessoas não vai entender. Como assim consenso? Consenso tá tudo ok? Vocês querem? Não tem briga nenhuma? Gente, outra coisa, a maioria dos casos de divórcio, excetuado esses que a pessoa é violenta, que a pessoa não respeita, né, que trai, ou é alcoólatra, ou drogado, fora esses casos, a maioria é possível reverter um divórcio. E por que eu tô falando isso? Gente, o divórcio é a última opção.
Nós, como advogados, como função essencial da justiça, a gente tem que promover também a paz. Não é só pensar, sabe, em divorciar as pessoas, não. Tenta fazer uma conversa amigável com a pessoa. Olha, vocês já tentaram uma terapia de casal? A maioria nunca fez na vida, nem sabe pra que é. Ah, mas o que é terapia? Ah, é você passar por um psicanalista, sessões individuais ou com o casal, ou mesmo um psicólogo, pra entender. Às vezes é coisinha tão boba, mas que irrita, sabe? Às vezes o marido põe lá aquela toalha molhada, sai do banho e põe aquela toalha ou aquela cueca horrorosa, põe lá em cima da cama. Aí a mulher, poxa, não custa você botar dentro de um cesto de lixo? Aí fala, aí ele não cumpre, sabe? Parece que faz de pirraça. E outros também que tem aquelas exigências que, tem que fazer, minha comida tem que estar quentinha, tem que estar meio-dia na minha mesa, sabe? Então, assim, são coisas que são possíveis de serem revertidas com paciência e com diálogo. Então, a maioria das pessoas não pensam nessa alternativa. Aí acha que o psicólogo eu não tô doido, ou então a culpa é totalmente dele. Então, na terapia é possível ver as nuances, os desentendimentos desse casal e consegue sim reverter, tá? Então, o divórcio é sempre a última opção. Então, os requisitos, gente, se houver um litígio, não é possível, né? Se tiver brigas, discussões sobre os bens, quem vai ficar com o quê, então vai para esfera judicial, tá? E, como eu falei, né, tem que ter a participação de um advogado. Então, já tem que deixar previamente especificado quem que vai ser o advogado que vai assinar a minuta, né, ao final de tudo isso. O papel do franqueado, né, além de ele atender os clientes, ele vai captar as certidões, ele vai ter o contato mais próximo com as partes e o advogado vai, no dia da lavratura, ele vai também para assinar. O franqueado não, só se ele for advogado e estiver à frente desse processo, tá? Então, a competência. Qual que é a competência para eu fazer um divórcio? Antigamente, o Código de Processo Civil falava muito de domicílio da mulher, isso no processo judicial. Então, vamos supor o que acontece. A mulher, ela, olha, eu não consigo conviver mais com esse homem, não, eu quero me separar. E aí ela ia, né, às vezes ia embora da cidade, ia para outro lugar. E aí esse homem, o ex-marido, ele tinha que ir até lá para fazer, né, para dar andamento muitas vezes no processo. Ou às vezes nem conseguia ser intimado por edital. E ficava a coisa assim, deixando rolar, né? Não era efetivo, era burocrático, demorava. Então isso, gente, acabou. Agora é regra, qualquer lugar para fazer o divórcio extrajudicial. Taline, quer dizer que eu moro aqui em Rio Preto, o meu marido atualmente ele trabalha em outra cidade, em Mirassol, digamos assim. E se a gente quiser ir amanhã para São Paulo fazer o divórcio lá, faz, desde que você junta os documentos que precisa, é livre qualquer cartório, né, qualquer tabelionato para ser feito, tá? Então, tem esse detalhe também. Mas se for feito judicial, tem algumas regras. A principal regra é onde seja o domicílio da pessoa que está com a guarda da criança, tá? Para facilitar, né, as intimações, para o acompanhamento ser mais ágil. Então, se não tem criança, não tem nenhum guardião da criança, vai ser o último domicílio do casal. Tá? Ah, mas cada um saiu da cidade, cada um tá para um lado. Então é o domicílio do réu. Quem que é o réu? Quem está sendo acionado no processo. Não necessariamente o réu é o infrator. Não, é a pessoa que tomou a iniciativa, é o autor. O réu é quem vai, né, receber a demanda, esse divórcio. Tá, pessoal? Então, muito tranquilo até aqui, certo? Tá sendo fácil de entender. Então, espero que sim. Agora vem a parte dos documentos necessários. O divórcio, eu costumo falar que é muito tranquilo. É tranquilo porque, como tem o consenso, tudo flui. O franqueado, ele se atém a algumas certidões, óbvio. Mas quando é o inventário, gente, o inventário é loucura. O inventário é certidão para todo lado, porque é dos herdeiros, é do falecido, né, da inventariante. É bem complexo. O divórcio, ele flui muito tranquilamente. Tá? Então, vamos lá. O que é necessário? A certidão de casamento atualizada, no máximo de 90 dias. Todo mundo, né, casou, ele recebe aquela cópia, aquela certidão de casamento. Porém, o que a pessoa faz? Ela guarda, né? Eu já tenho. Aí chega lá, aí o processo não tramita, ou se for no cartório, não dá andamento, porque essa certidão aí é de 1900 e bolinha. Você tem que pegar uma nova atualizada. Mas eu casei e foi lá em outro estado.
Então aí o franqueado ele vai localizar, vai buscar essa certidão para o cliente. Taline, eu sou franqueado, como que eu precifico isso? Bom, o franqueado ele vê no treinamento, né, ou no suporte, você não vai passar valor certidão por certidão. Não, você vai englobar, olha, é tudo. O meu serviço é de assessoria em documentação, tá? No seu processo de divórcio. Então, meus honorários são X, inclui a busca das certidões, inclui o auxílio, né, o apoio que eu estou fazendo, e tem também dentro do valor, você não precisa especificar o quanto que o advogado vai ganhar, é um acordo entre vocês. Dentro do valor já tem tudo, tá? Então a gente passa quais são os documentos para vocês. Aí tem também a certidão de pacto antinupcial. Esse nome é muito forte, né? Pacto. Gente, pacto nada mais é do que um acordo pré-estabelecido. Taline, eu não sei o que é isso, não. Eu não fiz pacto, não, antes de casar. Bom, por que você não fez? Porque a regra é a separação parcial. O que é uma separação parcial? Vamos supor que eu tenho imóveis, meu marido não tem nada. Então, se eu casei hoje, né? O marido não, o noivo, não tem nada. Então, se eu casei hoje, ele só vai receber tudo que eu conquistar ou que ele conquistar de hoje em diante. Meio a meio. Ah, não, mas eu sou muito boazinha, eu quero dar tudo pra ele, porque ele é muito lindo, bondoso e maravilhoso. Então, você pode estabelecer no pacto antinupcial, de repente, uma comunhão universal. O que é uma comunhão universal? Ah, eu adoro ele, tudo que eu tiver ou tudo que ele tiver, a gente vai somar num bolo e dividir meio a meio, tá? Taline, tem gente que faz isso? Tem. Tem pessoas por livre escolha, né? Os motivos são individuais. Tem outras duas funções no pacto antinupcial, que é a separação de bens, né? A separação, deixa eu ver aqui, separação de bens mesmo. Aí, como que acontece? O que a parte comprar, o que a parte adquirir, vai ser dividido apenas os esforços que cada um atuou. É a famosa divisão final nos aquestos. Por quê? Vamos supor que comprou um terreno baratinho, comprou de 100 mil. Ah, mas o marido pagou 30 mil, a mulher pagou 70. Então, quando for dividir, não vai ser meio a meio, igual a comunhão parcial. Vai ser proporcional ao investimento, tá? Então, o pacto antinupcial também, a principal função é delimitar a forma que vai ser isso, comunhão parcial de bens. A pessoa aqui me auxiliou, obrigada. Isso. Então, a pessoa, ela vai poder pôr algumas regras, mas a principal é essa. Ah, Taline, mas eu quero especificar melhor, eu quero fazer um outro tipo de separação de bens. Eu posso criar uma separação? Pode. Como assim? No pacto você vai dispor, olha, todos os veículos que eu consegui adquirir são apenas meus. Os imóveis são deles. Então, gente, eu até brinco assim, né? Esses pactos antinupciais, geralmente, né, quando se trata da disposição dos bens, é pessoas que têm um patrimônio e querem de alguma forma proteger, blindar. Então, quando tem os treinamentos presenciais, eu sempre pergunto pro pessoal: vocês fizeram antes de casar um pacto antinupcial? Acho que 95% fala que não, nem sabia que existia, né? Então eu falo até brincando assim com eles: olha, que legal, né? Sinal que vocês confiam, porque o casual é isso, né? O que todo mundo conseguir em comum, nada mais justo que dividir meio a meio. Então, tem outro detalhe nisso. Às vezes, muita gente acha assim, mas peraí, a mulher, ela nunca trabalhou. Ela foi dona de casa, eu que ralei, né, o homem falando. Eu que ralei, eu que fui no sol, trabalhei, comprei, paguei, agora ela quer metade. Gente, a lei é muito clara, é metade para cada um. Enquanto uma mulher limpa um chão, um homem está estudando. Ele está se aperfeiçoando, ele está fazendo um MBA. Então a lei, graças a Deus, foi muito clara e foi muito justa com isso. Para a mulher ter a participação igual. Nossa, mas mesmo que essa mulher ela foi uma mulher muito ruim, ela não me apoiou, não me incentivou, ela cuidou, mas não me apoiou. Mesmo assim, tem direito a meio, tá? Então, pessoal, voltando ao assunto, né, eu brinco, né? E a maioria fala que não conhece pacto antinupcial, que nunca nem viu. Aí eu falo que legal, gente, sinal que vocês confiam no cônjuge, né? Não colocou regras, não colocou... todos eles falam, né? Aí depois que eu falei isso, que é sinal de confiar, teve um casal que me olhou muito bravo, olhou assim bravo pra mim. Aí falou: olha, a gente fez sim.
E eu fiquei, olha, fiquei tão preocupada porque eu falei muito a questão de confiar, né? Que hoje em dia os casais não têm. E aí eu falei, não, olha, pelo contrário, é sinal que vocês, né, são organizados, que vocês, que vocês já pensam no futuro. Mas assim, ficou um climão, porque eu tinha falado muito que era pessoas que não confiavam, né? Mas assim, foi pra brincar, gente. Eu não falei de modo pejorativo, né? Então fica isso. E outra questão, guarda isso, que no final a gente vai voltar nesse assunto. No pacto antinupcial, muito embora o pivô de tudo seja os bens, mas você pode também especificar, né, o cliente, como que vai ser a guarda de um animal. Gente, ninguém pensa no cachorro, no gato, e isso, você não faz ideia. Muitas famílias, hoje em dia, é um filho. O cachorro dorme na cama, o cachorro, né, a minha gata dorme comigo na cama. Então a gente trata como um filho, tem todas as regalias, os petiscos. E na hora de divorciar, ninguém pensa. E a lei não trata especificamente do animal com quem fica. Então o pacto serve para isso também, tá? Então a divisão até de objetos, vamos supor, a gente vai divorciar, mas quem que vai ficar com joias, com as louças de porcelana, né? Aqueles obras de arte. Então fica tudo registradinho, bonitinho, porque num eventual divórcio fica tudo mais tranquilo de se resolver, porque tem fé pública, o pacto. E como o nome diz, tem que ser feito antes, né? Antes das núpcias, antes de ser realizado, contraído o casamento, tá? Então vamos lá, o outro detalhe. Documentos do cônjuge, né? Óbvio, RG e CPF vai ter que apresentar. Qualificação completa do procurador. Certidão de nascimento de filhos, né? No caso, se for um divórcio, o filho maior de idade vai juntar também, tá? E definição sobre a retomada do uso do nome de solteiro ou manutenção do nome de casado. Sério mesmo, gente. É aí que é definido também. Por quê? No divórcio extrajudicial, eu posso optar por querer usar o nome do meu marido, né? Ou ele, se ele pegou o meu sobrenome, usar o meu, tá? Então é facilmente, desde que as partes tenham um consenso, né? Então vamos supor, se eu falar pra vocês sobre Marta Vasconcelos. Quem sabe quem é Marta Vasconcelos? Não? Alguém sabe quem é Marta Vasconcelos? E se eu falar Marta Suplicy? Já vem, né? Uma figura daquela mulher bonita, loira, poderosa. Isso. A Marta, ela tem, sei lá, acho que mais de 10 anos que ela divorciou. Mas ela usa o nome Suplicy. Por quê? Porque o nome Suplicy é algo que ficou tão atrelado à essência dela, aos trabalhos e à vida dela, que é impossível, que ela teria uma perca significativa se ela deixasse de usar esse nome, tá? Vamos supor, ela vai anunciar, Marta vai ter uma palestra em um congresso, tá lá, Marta Vasconcelos, tá, ninguém tá nem aí. Agora falar, nossa, Marta Suplicy, mulher do ex, né, do senador, aí já causa um impacto. Até a rentabilidade dela também, né, fica muito atrelada a esse sobrenome. Então aconteceu até recente, eu ia trazer um outro exemplo para vocês, de mulher que tinha um sobrenome importante e ela deixou de lado. Se eu falar a vocês, Zilu Godoy, né, ela construiu, foi uma mulher que se reergueu após um divórcio e construiu o nome dela, Zilu Godoy. Só que aí ontem eu fui olhar o Instagram dela pra trazer, ainda bem que eu fui olhar. Aí fui trazer o exemplo dela, ela tá lá, voltou a usar Zilu Camargo. Olha só. Eu falei, gente, mas como assim? E essa mudança tem 2 dias que ela mudou a rede social dela. Tá? Porque, segundo ela disse que o Zezé de Camargo faz questão que ela use o Camargo. E é justo, né? Ainda bem que ele não se opôs, porque ela construiu também. A Zilu é aquele exemplo que a gente citou. É aquela mulher, né, que ficava lá, tadinha, escondidinha em casa, limpando, passando fome às vezes, cuidando dos filhos. E o homem construiu uma carreira estratosférica. Mas Saline, ela nunca cantou, ela nunca foi nenhum playback, ela nunca carregou nenhuma caixa de... Não, mas a lei foi muito justa. Inclusive, né, como é judicial, foi localizado depois bens que hoje estão sendo... Foi reaberto o divórcio, foi localizado bens e aí está sendo novamente objeto de discussão, né, judicial, esse imóvel. Acho que é uma fazenda que eles estão refazendo o divórcio, pelo menos a parte que ficou em haver, tá? Então, ela, por força do nome Camargo, muito embora eu acho que ela poderia facilmente tocar a vida dela com o nome Godoy, mas ela disse que o Zezé faz questão, então ela quis e tá lá,
Zilu Godoy. Mas ela poderia muito bem escolher em não usar. Então, nessa emissão aqui, no divórcio extrajudicial, é totalmente possível fazer essa escolha. E aí, definição sobre o pagamento ou não de pensão alimentícia. Muita gente, quando fala em pensão alimentícia, acha que é só filho, né? Que é só o filho, mas em muitos casos, quando a mulher comprova, olha, eu não cresci na vida. Eu me diminuí para que ele crescesse. Mas, Thaline, parece que você puxa muita sardinha pra mulher, né? Parece que... Gente, é porque não tem como, sabe? É divórcio. Se fosse botar numa balança, a mulher sempre é mais frágil, sabe? Ah, mas acontece também, né? Mulheres poderosas e o homem... Acontece também, né? A mulher tem que dar uma pensão, mas é a exceção, né? A fora da curva. Então, a gente tem que falar a realidade, tá? Então, acontece isso. A mulher receber pensão. Ela, não sei se ainda continua recebendo, mas ficou estabelecido 100 mil reais por mês, né? Claro, é a realidade deles, é uma pessoa multimilionária. Então ela recebe, porque até, não sei, há 6 ou 1 ano, ou até mais, o tempo dela estabelecer. Gente, o que é uma mulher que passou dos 50, não especificamente no caso dela, mas na realidade. Imagina uma mulher, os filhos, né, já saíram de casa, sozinha, com pai e mãe idoso, uma mulher de 50 anos que não estudou, que nunca trabalhou, não porque não quis, mas porque por força da vida teve outros motivos, outras opções. O que com mulher? O mercado de trabalho vai aceitar uma mulher com 50 anos? Não, né? Acho que não. Com 50 anos, sem experiência nenhuma, não tem inglês, não tem cursos, então nada mais justo que seja pago. Porém, né, o que acontece muitas vezes, o homem não dá conta nem de pagar o mínimo do mínimo para um filho. Imagina, a mulher pode até tentar, mas aí nem sempre vai conseguir, tá? Mas se for analisado que a pessoa, nesse caso o homem, ele tem condições, ele arca sim com a pensão, tá? Muitos advogados esquecem de pedir esse detalhe. E é direito também da mulher receber por um determinado tempo até ela tentar se relocar no trabalho, no mercado de trabalho, ou ela ter um negócio próprio e se manter sozinha, tá? Então aí vem também a descrição da partilha dos bens. O que é isso? Especificar, né? Olha, vamos especificar que a mulher vai ficar com os eletrodomésticos, o homem vai ficar com o sofá, a cama. Especificar, né? Deixar tudo formalizado. Se tiver o documento, é bom, o documento de compra desses objetos. Mas, gente, quem que vai ficar guardando, né? Nota fiscal, eu não guardo, não. Aí, quem que vai ficar guardando? Agora, vamos supor que seja um divórcio judicial. Acontece muito de uma das partes, principalmente o homem, se desfazer, né? Eu vou vender a bicicleta, eu vou me desfazer aqui até quebrar. Então, o que é que a mulher pode fazer para se precaver? Gente, provas, fotografia, filma a tua casa, se assegura, filma, tira fotos, para saber, porque às vezes o homem fica tão surtado, a gente vê muito, né? Casos de pessoas que não admitem que o casamento chegou ao fim, que prefere ver a pessoa morta do que feliz. Então se assegura, tira essas fotos para provar, olha, eu tinha isso, isso e isso. A pessoa desfez, tá? Porque tudo isso vai ter consequências depois contra a pessoa que causou os danos. Então a gente falou aqui da parte pessoal de cada um, da documentação. Seguimos, vamos supor que eles têm uma casinha, um imóvel urbano. Urbano é quando é dentro, né, do perímetro da cidade. Então vai precisar de uma certidão de ônus, que nada mais é que uma certidão de matrícula, né, mas mais detalhada, informando se a pessoa, se esse imóvel é objeto de alienação, se tem alguma cláusula restrita, que pertence a banco, ou é objeto de discussão de posse. Então, enfim, para assegurar que não tem outras pessoas interessadas ou discutindo a posse ou propriedade deste imóvel. Então, carnê de IPTU, até para saber o valor, né, venal desse imóvel. Certidão de tributos municipais, para saber se o imóvel tem dívidas, ou se está em dia com a prefeitura. Por quê? Isso vai influenciar, tá? A divisão só se ocorre depois que seja pago as dívidas referentes ao imóvel. E a certidão de quitação condominial, ela é solicitada quando, obviamente, o imóvel está dentro de um condomínio. Certidão de quitação condominial. Agora vamos supor que eles têm um pequeno sítio. Então aí é um imóvel rural. Vai ser também a certidão solicitada, a certidão de matrícula, com a certidão de ônus, né? Que é a informação se consta ou não algum ônus nesse imóvel. Gente, vamos supor que a pessoa fala, mas eu já tenho a certidão de matrícula.
Eu já tenho. Aí você vai perguntar, tá, ela foi expedida há quanto tempo? Ah, tem 3 anos, 4 anos. Não, aí tem o franqueado vai solicitar a certidão atualizada. Por quê? Porque vai que aconteceu alguma coisa, né, no imóvel. Então, só na certidão atualizada é que vai ter todas as referências, tá? Então, não pode esquecer isso. Também o CCIR, que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, ela é expedida pelo INCRA. Às vezes a pessoa tem dificuldade em adquirir essa certidão, o franqueado ele pode solicitar também, trazer para o rol do processo do divórcio. E a certidão negativa de débitos do imóvel rural, que é expedida pela Secretaria da Fazenda da Receita Federal, tá? Bom, aí vem os bens imóveis, né? Documentos de propriedade, joias, alguma coisa que seja, né, relevante e que queira ser especificado, para depois não haver dúvidas, tá? Caso eles tenham uma empresa em comum, trazer a certidão de contrato social atualizado. Enfim, olha, pessoal, é basicamente isso, né? Aparentemente falando é muita coisa, mas o divórcio é muito tranquilo para ser feito. A gente até fala para o franqueado às vezes, olha, antes de você pegar um inventário, tenta primeiro fazer um divórcio, né? Faz uma divulgação do divórcio, porque é mais tranquilo, vai lhe dar mais segurança, vai lhe dar mais clareza para você chegar no tabelionato. Às vezes a pessoa nunca nem foi, tem até medo. Tem pessoa, ai meu Deus, eu vou chegar lá e para atuar extrajudicial, só atuei judicialmente. E é tranquilo, gente. O cartorário até gosta que o franqueado faça esse serviço, porque facilita a vida dele, sabe? Do que adianta? A pessoa vai lá, dá a entrada e não traz os documentos e fica lá uma coisa... Ele não ganha, ele só ganha depois que finaliza, né, os emolumentos. Então é bom para todo mundo, tá? Então advogado, outra questão, muita gente pergunta, peraí, tem que ter um advogado para cada parte ou tem que um só vale? Como tem consenso, um advogado só vale, né? E como eu falei, o advogado não gosta quando eu falo isso, né? Porque o trabalho dele é só assinar. Ele não vai fazer petição, ele não vai ter trabalho nenhum, nem pegar procuração. É só chegar lá, né, e assinar. Então, a parte assim de documentos é feita pelo franqueado, conforme eu já falei, e ele tem a listagem, tá? Taline, mas como que funciona? Eu dou a lista para o meu cliente? Não. O cliente está te contratando para você resolver uma demanda. Porque se você contrata, o cliente te paga. Aí você fala, cliente, vai lá atrás na prefeitura, vai lá não sei o quê. Não, você vai ter que fazer. Você vai ter que buscar. Ah, mas vai dar muito trabalho. Sim, se o cliente não tiver um documento atualizado, você vai ter que buscar, porque senão não faz sentido, né? Ah, cliente, vai lá você casou lá em Alagoas, vai lá pegar sua certidão lá, eu não consegui. Nunca fala que não conseguiu, tá? Isso aqui é regra, porque senão você causa uma instabilidade pro cliente, né? O cliente tá em você porque ele confia, porque você fez um atendimento, porque você fez uma boa divulgação. E aí, nada mais justo que você tentar prestar um serviço de excelência. Mas os primeiros divórcios, os inventários, é normal ter insegurança, é normal ter medo, mas a equipe de apoio, suporte está aqui para isso, tá? As meninas auxiliam muito aqui, as advogadas, nessa parte extrajudicial também, certo? Então, já aconteceu também de ter, a pessoa quer divorciar e ela tá no exterior. Então, pode ser feito também por procuração, ou mesmo assim, eu quero divorciar, mas eu já tô em outro estado, eu tô consensual, mas eu não quero ver a cara do sujeito. Então, o franqueado ele pode também atuar sendo procurador. Ele vai lá representando o cliente ou até mesmo os clientes e pode, né, através de uma procuração, obviamente, ele vai assinar pelas partes, tá? Então, se as partes não quiserem se ver mais, tá tudo certo, mas eu não quero ver a cara dele, tá? Então, através de uma procuração pode ser feita. E quando é no exterior, é passado pelo consulado brasileiro e depois vem para o cartório de registro civil, né, onde foi feito o casamento e posteriormente no tabelionato de notas, para ser feita a tradução juramentada. O documento não vai vir no idioma do país que ele está, vai ser feita uma tradução juramentada, certo? Então, outra coisa, o sigilo. Nos processos judiciais há um sigilo, ninguém consegue acessar. Os processos hoje em dia, né, no Tribunal de Justiça, as pessoas sabendo o nome da parte completa acessam. Aí quando envolve menores, ou mesmo o divórcio em si, aí não consegue, corre em segredo de justiça, ou seja, o bisbilhoteiro não pode ter acesso. Aí já no extrajudicial, não. Taline, quer dizer que se eu quiser, eu posso saber o que aconteceu
como que foi o divórcio lá de fulana de tal. Eu posso conseguir uma... Acho que a minha... Não sei se eu perdi a conexão, acho que voltou. Então, eu consigo saber o que aconteceu no divórcio de uma pessoa. Olha, gente, não é nem ético, né? Não é saudável uma pessoa querer essa informação. Não sei se está tendo problema de conexão. Meu Deus, a minha bateria está para acabar. Bom, vou tentar aí ser ágil. Sim, consegue ter essa informação, sabe? Mas, por quê? Porque é algo básico, não tem muitos detalhes, não tem algo que cause dano socialmente, não tem informação de menor. Então, não tem sigilo. A escritura, ela é pública. A informação, qualquer um pode acessar e obter uma segunda via, tá? Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. A retificação da escritura. Então, vamos supor que a obrigação alimentar pode constar também, tá? Mediante consenso das partes. Ah, Thaline, mas ele me prometeu que ia me passar a pensão, que ia especificar aqui. A partir do momento que não tem mais consenso, tem que partir para o judicial. E da mesma forma, pode acontecer o caminho reverso. Às vezes tem lá um processo judicial que está estagnado na justiça. Eu posso dar pausa nesse processo, trazer ele para o extrajudicial e finalizar, né? Por que eu vou deixar com uma tartaruga se eu tenho uma chita, né? Qual que é a lógica? Então vamos utilizar dos meios mais ágeis que a gente tem, tá? E aí a questão fundamental também é a questão de preço. Thaline, como que eu vou ganhar, né, sendo franqueado? Ou mesmo a questão do cliente, o que é que o cliente vai pagar? Quanto que custa um divórcio extrajudicial? Em média vai de R$2.000 a R$3.000, se não tiver bens, tá? Quando tem bens, às vezes pode-se colocar uma porcentagem a mais, de 3% a 5%, usualmente a 5% do que for estabelecido, né? Do que for somado de imóveis, tá? Então vamos lá. Porque quando não tem bens a partilhar, você vai gastar em média R$300 a R$400 para pagar a documentação, porque cada estado tem o seu valor, tem sua tabela de emolumentos. Eu não consigo aqui especificar de todos os estados, tá? E mais o valor das certidões. Então isso vai em média de R$400 a R$500 que tem que ter esse valor efetivo para isso. O pagamento do advogado, né? Não é porque ele vai assinar que ele vai fazer de graça. Então vai em média de R$600 a R$1.000 para ele fazer essa auxílio para nós. E a remuneração do franqueado, que inclui, né, a captação dele das certidões e a prestação de serviço, que vai também entre 500, 600 até R$1.000. Então o divórcio, ele é bom para todo mundo. É barato para as partes e é rentável para o franqueado, para o advogado atuar também, de 2 a 3 mil. Quando tem bens, né? Tem veículo, tem imóvel, gente, vai mais certidão para juntar. Então, vocês podem também combinar contratualmente esse valor, né? Essa porcentagem de 3 a 5%. Porque se for judicialmente, a gente vai sair muito mais caro, são muito mais guias a serem pagas. Um advogado para atuar numa ação judicial é mais caro também, tá? Então, sempre deem prioridade a essa forma extrajudicial. Thaline, pronto, divorciei, tô livre, né? Vou comemorar. Não termina ainda não. Aí, quando for homologado essa escritura, você vai ter que ter um ato burocrático posteriormente a isso, que vai ter uma nota, né, a informação na averbação. O que é averbação? A certidão onde está o cartório de registro civil, onde foi feito o casamento, vai ter que constar, né? Geralmente é o franqueado que vai fazer isso, né? Ele vai ter que fazer esse procedimento de fazer o traslado, né, da averbação para a certidão de casamento. Pode a parte também se optar, mas geralmente onde ele casou em outro lugar, outra cidade, então o franqueado ele pode fazer essa diligência ou ter um diligente de apoio para fazer o envio desse documento para o cartório, tá? Porque quando sai a averbação, só vai ficar totalmente quites, totalmente ok, quando fizer esse procedimento. Thaline, mas e se eu não fizer, se eu não levar o documento para ser averbado? Se eu não levar o divórcio para ser averbado na minha certidão de casamento, o que é que acontece? Eu vou pagar alguma multa? Não, não tem nenhuma multa. Mas você vai ficar com pendência, você não vai poder casar, tá? Não vai poder modificar seus documentos, vai ficar do jeito que está, e nem modificar o sobrenome.
Ou seja, é como que você vai ficar com pendência, algo assim ainda burocrático, que não é comunicável ainda entre os cartórios e que precisa dessa diligência, tá? Então, o franqueado, ele te auxilia também nessa questão, né? No caso, eu falando, me referindo agora ao cliente, o franqueado, ele te auxilia nessa questão, tá? Então, cada estado também tem um valor para fazer essa averbação, em média R$200, ou conforme os bens, a quantidade de bens é progressivo, o aumento, e o franqueado cobra pela diligência, tá? Pessoal, tá quase terminando aqui o tempo da nossa live. Eu achei maravilhoso, tá? Eu adoro quando vocês participam, tá? Vou tentar nas próximas vezes conseguir me comunicar melhor, né? A questão visual aqui das mensagens, mas eu vou deixar gravada aqui no Instagram do Rede Cartório Fácil para vocês assistirem quando tiverem tempo, ou de repente mostrar para alguma outra pessoa. Eu só queria deixar um recado aqui para você que pensa em se divorciar, ou que você conhece alguém que está, né, sofrendo, quer divorciar. Gente, nunca tome uma decisão de cabeça quente, sabe? Principalmente a mulher, às vezes ela, eu não suporto esse homem, eu vou sair, aí sai. Às vezes não tem estrutura nenhuma financeira, não tem família, não tem rede de apoio, com crianças. E aí, não, mas eu vou conseguir na justiça, eu vou conseguir a pensão. Quando? Você acha que a justiça é ágil? É rápida? Não é. Então, obviamente, ressalvados os casos de agressão, eu aconselho as clientes, assim, quando elas me procuram, aguenta mais um pouco, fica mais um pouco em casa, faz seu caixa 2. Taline, o que é caixa 2? Você está falando de política? Mais ou menos. O que é caixa 2? É você fazer sua reserva financeira. Mas, Taline, como uma pessoa vai fazer reserva financeira se ela nunca trabalhou na vida? E aí que tá o segredo. Eu vou te contar um caso que aconteceu, assim, de uma mulher, ela casou muito novinha, sabe? Acho que tinha 17 anos. E logo casou, engravidou. E o marido no começo era bom, falou assim, olha, você não precisa trabalhar, você tá tudo bem, eu vou sustentar a casa, o homem deve trabalhar, deve custear tudo. E você cuida do lar. Aí ela falou, mas eu posso fazer um cursinho aqui de manicure? Não, pra quê? Pra ouvir patada de cliente, você não precisa disso não. E aí, mas eu posso fazer meu supletivo? Não, também não. Aí foi, né? Ele era legal, tudo. Aí depois ela teve uma filhinha. E as coisas foram ficando diferentes. Esse homem ficou muito estressado, não tinha paciência, não ajudava nada na casa, né? E aí ela foi sofrendo com isso e pensava, meu Deus, eu não tenho família, meus pais já morreram, eu não tenho rede de apoio, eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém. Eu tô fadada a viver o resto da minha vida num casamento falido. Então, o que é que ela pensou? Ela conversou com ele, falou, olha, deixa eu arrumar um emprego, eu dou parte do que eu ganhar, eu dou pra você. Aí falou, você me dá? Dou. Então ela foi, tentou faxina, e era assim, era devagar as faxinas, não tinha muita, ela não conseguiu muita demanda boa. E aí de tanto ela falar, uma conhecida dela falou, olha, eu tenho uma vaga de emprego pra você numa loja, tá? Não é muito, não vou poder te registrar, mas melhor do que nada. Ela aceitou de muito bom grado. Então ela ganhava um salário mínimo nessa loja, chegava cedo, saía tarde, botou a filha na creche. E ela era muito cansativo esse trabalho dela, sabe? Ela pegava peso, era materiais de construção, então ela era muito cansativo para ela. E ela falava, meu Deus, eu não posso viver assim. E aí a coisa começou a piorar quando ele começou a maltratar a filha. A filhinha falava assim pra ele, olha papai, eu tô com a bonequinha, olha papai, vem brincar. E ele, sai daqui, ríspido, sabe, com ela. E aí ela foi ficando muito triste. E aí, gente, ela pensava assim, como que eu vou fazer pra me livrar disso? Aí uma das clientes falou que alugava quartinhos, só que ela falou assim, presta atenção, não tem nada dentro desse móvel, não tem geladeira, não tem cama, é simplesmente o quarto. E o quarto, mesmo assim, era muito caro para ela conseguir pagar essas despesas, certo? Mas ela foi... Aí o marido dela perguntava assim, mas quanto que você ganha? Então ela ganhava um salário mínimo, ela baixava um pouco o valor, né? Porque ela tinha que pagar uma parte para ele. E ele ria da cara dela, falava, nossa, você tá sendo explorada, você tá sendo uma fracassada. Foi então que a gota d'água aconteceu quando a filha deles derrubou um copo de suco. E ele bateu nessa menina, espancou a menina, deixou o olho roxo, bateu ela, foi se atravessou no meio, ela apanhou e elas ficaram hospitalizadas. Quando saiu do hospital, ela fez boletim de ocorrência, né? E aparentemente estava tudo encerrado.
E aí o que é que ela fez? Antes disso, né? Antes disso, o que é que ela fez? Ele fazia uns serviços de construção civil aos sábados. E enquanto ela sofria essas represálias dele, ela tinha que levar os alimentos dele, né? A marmita, aos sábados. E ela aproveitou essas idas aos sábados para... botava numa caixinha na bicicleta, ou às vezes na moto deles. E ela levava uma vez, um sábado ela levava detergente e um prato. No outro sábado ela levava nessa caixa talheres, arroz. Para onde ela levava? Deixava numa garagem da casa de uma amiga. Porque ela foi fazendo caixa 2. O que é o caixa 2? A preparação. Ela não tinha dinheiro, não tinha curso, não tinha família, não tinha rede de apoio. O que é que ela tinha? Levar de pouquinho, trabalho de formiguinha, os objetos, os alimentos para a garagem dessa amiga. Então, quando aconteceu isso, a gota d'água, de o marido bater, né? Ela pôs um fim, ela criou coragem. Agora chega, eu vou sofrer, vou. Mas a minha filha tá sofrendo mais. Muita gente não se divorcia porque acha que os filhos... Ai, mas o filho vai chorar, ele vai sentir saudade do pai. Gente, pior para uma criança é ver uma mãe apanhando, é ver um casal discutindo. Isso é a pior coisa que pode acontecer, sabe? Às vezes a melhor decisão nem sempre é mais fácil, nem sempre é mais tranquila, mas é necessária. Então, ele falou assim, ainda riu dela, tá? E você vai embora, a casa é alugada mesmo, mas você, quem que vai te querer? Uma mulher gorda, com filha, feia. Ele botou ela lá pra baixo, sabe? Ganhando nada, você nunca vai ser nada. E aí, o que é que a questão? No dia que ela chegou na casa, né, no quartinho, que ela alugou, olhou pra um canto, pro outro, meu Deus, o que foi que eu fiz? Era ruim com ele, mas eu tinha geladeira, fogão, e a filha lá com fome. Sabe o que ela fez? Ela pegou uma lata de Toddy, uma lata de leite ninho, era o que tinha, e um pouquinho de água. Misturou os dois e deu pra filha tomar. E a filhinha, ai mamãe, obrigada. E adormeceu, né, cansada, tudo. E desse dia em diante, gente, eu vou te contar uma coisa. Ela não conseguiu, sabe, ser algo, digamos assim, a sociedade achar, é uma pessoa importante, ela não conseguiu. Mas pode ver, nesses casos aí que a mulher é muito judiada, parece que Deus, assim, age de outra forma. Os filhos conseguem se superar. Os filhos, né, agem como um projeto, um sucesso. A filhinha dela cresceu, aí estudou em escola pública, depois fez uma faculdade e hoje ajuda essa mãe, sabe? Então, assim, a gente tem que pensar, né, nesses casos a longo prazo, né? Os filhos, não que o filho tenha a obrigação de ser o salvador da pátria, não, mas Deus honra de outras formas também. Às vezes o casamento não deu certo, mas tá lá uma filha, né, de muito valor, casada, com filhos, e que ajuda a mãe. E ele, o fim deve ser terrível, né? Às vezes terrível, só de não ter a família, ele já perdeu tudo, tá? Então fica essa mensagem, nunca toma uma decisão de cabeça quente, sempre pondere. E a mulher, né, a gente se refere mais, tem que fazer um caixa 2. Nunca sai assim desesperada, aí eu vou deixar tudo, complica a vida, né? Fora os casos que tem agressão, tá? E aí, pessoal, só trazendo mais um caso prático que aconteceu. Acontece também, vai divorciar e tá tudo consenso, né? Tá tudo ok. Quando chega na hora, as pessoas esquecem, né, dos animais de estimação. Então, por isso que foi importante, a gente já teve todo um trabalho de buscar a certidão, de organizar o documento, de agendar a data, né, da escritura. E chegou na hora H, tudo ok, antes de assinar, e falou, peraí, mas e o Lulu, né, o cachorro, quem vai ficar? Aí começou a discussão, quem que ia ficar com a guarda do Lulu, né? Quem vê pensa que é uma criança, mas é um cachorro, a guarda. Quem que vai dar os alimentos? Qual que é o alimento? A ração, as vacinas, o veterinário, né, o pacote todo. Quem que vai cuidar disso? Então, e a guarda também, quem que vai fazer a visita? Então, o casal precisou, por causa de, né, não diminuindo, mas por causa de um animal, teve que ir pro judiciário. Porque não... A conexão caiu, vamos já encerrar, tá? Já deu 1 hora. Então, às vezes, por falta de diálogo, gente, um divórcio não acontece, tá? Então, fica o meu recado. Muito obrigada por você ter assistido. Muito obrigada por ter participado, tá? Então, divulgue essa live com alguma pessoa que você acha interessante, que esteja passando por esse momento de decisão, de divórcio. E as nossas unidades da Rede Cartório Fácil, RC Fácil, estão à disposição para atender
aos nossos clientes, sempre com um bom preço, com atendimento de excelência e garantia de muito sucesso, tá? Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.